Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iago Santos aqui do canal Cruzeirense do Interior e vamos para o pré-jogo Cruzeiro e Vila Nova, ou melhor, Vila Nova e Cruzeiro, né? Afinal, o primeiro jogo a gente já ganhou, né? Por 2-0 em casa, né? Um espetáculo de jogo aí do Caio Jorge e também do Gabigol, né? Esse jogo acontecerá em Goiânia, né? Lá no estádio Serra Dourada a partir das 19 horas, né? A transmissão do jogo pelo Premier e também pelo Sport TV. Vamos começando primeiro falando aí, né, dos desfalques para o jogo. A gente não terá o Fagner, né, que saiu sentindo ali, né, no final do jogo contra o nosso rival, e também não teremos o Wanderson, né, que sentiu aí, teve um trauma aí no joelho e acabou também ficando de fora, né? Isso até mudou um pouco a minha escalação aí para o jogo, né? Que eu tinha colocado o Wanderson como um dos titulares que iriam para a partida, mas pelo jeito, por conta desse trauma no joelho, ele foi poupado. Parece que não há problemas aí para o jogo, né? No Brasileiro aí contra o Fortaleza. Nossa escalação para o jogo tá aí para vocês, né? Cássio no gol, Fabrício Bruno e Jonathan Jesus na zaga, né? Poderia ser também, né? Poupar aí o Fabrício Bruno, né? Que tem uma longa sequência de jogos. Poderia ser o Jonathan Jesus e do lado dele o Vidalba, tá? Então eu estou poupando aí nesse caso o Vidalba, estou colocando o Fabrício Bruno junto com o Jonathan Jesus, né? Mas não seria nenhuma surpresa ter aí o nosso técnico poupando aí o Fabrício Bruno para a próxima partida. Mas ele falou que quer o time forte. Talvez venha Fabrício Bruno e também Vidalba, né? Então, a zaga titular do momento. Mas na minha escalação eu coloquei o Fabrício Bruno e o Jonathan Jesus. Eu tentei dar uma mesclada aí dos titulares, né? Alguns que vêm entrando aí também, né? Na minha escalação eu poupei alguns jogadores sim. Os laterais, o William e Kaique, no caso, né? O Fagner já tá fora, mas mesmo assim eu pouparia o Fagner dessa partida, eu colocaria o William, né? Que vem melhorando seu futebol a cada dia, né? Kaique, né? Que vem sendo titular em todas as partidas, eu deixaria, né, do lado dele um dos titulares. Não colocaria, por exemplo, né, o Cauã Pratos aí já de cara. Colocaria, que é um jogo importante, pessoal. A gente tá vendo aí, igual foi com o Grêmio, que a Copa do Brasil é muito traiçoeira. Então a gente tem que, mesmo com a nossa vantagem, a gente tem que tratar de forma bem séria aí essa partida. A gente tem que ir com um time forte, né? E o Jardim prometeu um time forte para essa partida. Então pode ser que venha, né, aí mesmo o William e Kaique, né? Como a dupla de volantes, né? Eu também aqui poupei o Lucas Silva, tá? E deixei o Lucas Romero, mas, né, poderia aí deixar o Lucas Silva, né, e poupar o Lucas Romero, né? Então, mas primeiro eu comecei aí o jogo com o Lucas Romero, né, e o Eduardo que vem entrando aí como dupla de volantes e vem jogando, né, vem performando melhor do que quando ele fazia parte ali do ataque, né? Então eu coloquei sim Eduardo e Lucas Romero como a dupla de volantes, né? Mais à frente, né, antes eu tinha poupado o Christian e deixado o Wanderson, né? Mas na ausência do Wanderson, né, para a gente continuar com um time forte, eu vou deixar o Christian, né, na minha escalação e vou colocar ao lado dele o Kaique Kenji, que inclusive jogou, né, aí contra o Sub-20. Infelizmente, a gente foi derrotado, né, aí pelo Corinthians, né, mas o Kaique Kenji jogou só o primeiro tempo, né, mas eu coloco ele aí de titular aí na partida, né. Aqui também poderia vir aí no lugar do Kaique Kenji, então Christian e Kaique Kenji. No lugar do Kaique Kenji poderia vir, né, por exemplo, o Bolassi. Bolassi pode jogar, né, em qualquer lugar ali do ataque. Ele já jogou por ali, poderia também entrar por ali. Mas eu gostaria de ver mais velocidade nesse time, eu gostaria de ver mais do Kaique Kenji. Então eu coloquei ele aí como opção de ponta. Mais à frente, Matheus Pereira. Coloquei o Matheus Pereira e o Caio Jorge, né? Na minha primeira escalação, né, eu coloquei, né, o primeiro que eu tive ideia aqui, eu coloquei o Gabigol, né? Porque ele também foi opção do Leonardo Jardim, inclusive performou muito bem. Mas como, né, o
o Matheus Pereira tá fora do próximo confronto contra o Fortaleza, então eu imagino que o Gabigol já irá para a partida contra o Fortaleza. Então, o Matheus Pereira não jogaria. Então, assim, eu acho que o Matheus Pereira vai entrar e o Gabigol vai acabar entrando também. Mas talvez no segundo tempo, a não ser que o Leonardo Jardim coloque o Matheus Pereira e na frente também, como dupla de ataque, coloque o Gabigol. Eu não sei se seria interessante, mas poderia fazer, mas eu não sei, eu não gostaria desse teste, né? Inclusive eu coloquei aí o Caio Jorge, né, já de primeira. Então, uma dupla de ataque aí, a dupla de ataque titular. O Matheus Pereira, né, fazendo ali a função de um camisa 10 ali, mesmo no comando de ataque, o Caio Jorge. Mas, assim, os dois ali começando, né? Mas poderia ser também Matheus Pereira e Dineno, né? Mas nesse caso, né, no caso o Dineno é um pouco mais lento, assim como o Gabigol, né? Quem realmente teria, né, uma possibilidade para não mudar tanto ali o jogo do Cruzeiro na velocidade seria o Lautaro Dias, mas não vem performando, não vem agradando, não estou gostando do Lautaro Dias. Já falei em outros vídeos aí que para mim na próxima janela é um dos grandes nomes aí que provavelmente vão deixar o Cruzeiro e para mim é totalmente negociável nesse momento, tá? Então, a minha dupla é Matheus Pereira e Caio Jorge, mas poderia vir Matheus Pereira e Gabigol, Matheus Pereira, né, e Dineno também, né, o Dineno que está voltando aí, mas eu acho que para o primeiro tempo eu começaria aí com Matheus Pereira e Caio Jorge, né, pessoal? Então é isso, não tem muito mais o que fazer. O Leonardo Jardim pode vir com escalação, assim, mais perto, né, do que vinha jogando aí com mesmo os titulares. Então, ali no lugar do Eduardo, ele pode vir com o Lucas Silva mesmo, né? Christian, ali no Kenji, eu colocaria o Kenji, né? Mas ele poderia vir talvez com o Bolacha aí, né? O Matheus Pereira e o Caio Jorge, para mim, provavelmente vão jogar, é por conta que ele prometeu um time forte. Então, realmente, eu acredito que não vai mudar muita coisa. Mas essa que tá aí para vocês é a minha escalação. Mas se ele decidir vir, né, com um time forte, time titular, e pelo menos no primeiro tempo, não será também uma surpresa. E é isso, pessoal. Meu placar para o jogo é 3-0. Gols do Caio Jorge, do Kenji e do Matheus Pereira, né? Lembrando que o Matheus Pereira não joga a próxima partida do Brasileiro. Então, com certeza, eu acredito que ele virá como titular aí nessa partida contra o Vila Nova. E é isso, pessoal, aí para cima, garantir aí, né? A gente já tá com 2 gols aí de vantagem, mas não podemos sentar aí no resultado. A gente tem que ir para cima e garantir aí a classificação. E é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que me assistiram. Curta, compartilha e também inscreva-se aí no canal. Até mais e vamos Cruzeiro!